Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre um livro apócrifo que está presente na Bíblia e que simplesmente foi removido em um momento ou outro. Nós iremos falar um breve acontecimento, né, da vida de Adão e Eva, a qual tanto o Concílio de Nicéia como a Assembleia de Prelados decidiu remover. Coloca na sua cabeça e nunca esqueça o que eu vou lhe falar. A Bíblia ela é composta de 367 obras. 367. Hoje temos acesso a 66. Número curioso, né? Então, você imagina que nós só temos acesso hoje a 15 a 20% do que realmente é composto, né, o livro da vida. E aí você pega os livros apócrifos. Muitos desses livros não estão presentes na história real e podem sim terem sido criadas por outras pessoas em seus devaneios. Ou seja, quando você pega os livros apócrifos presentes, coleção apócrifa, volume 1, 2, 3, volume 1 a 5, não quer dizer que todos aqueles livros são verdadeiros. Uma boa parte, como o livro de Enoque, já fazia parte da Bíblia e foi removido do seu endosso. Então, pelo menos você consegue aproveitar aí de 20 a 30% daquilo que é apócrifo da Bíblia, como o livro de Jazar, por exemplo, é uma coisa que é apócrifa. Porém, senhores, a vida de Adão e Eva, eslovênico, é um livro que foi escrito lá próximo à Turquia, dos antepassados de Noé, que escreveram exatamente aquilo que os seus antepassados falaram sobre Adão e Eva. E, né, o Concílio de Nicéia, a Assembleia de Prelados, decidiu remover da Bíblia. Então nós vamos falar sobre esse livro polêmico, tá? Você vai perceber como que esse livro, como e por que esse livro foi removido da Bíblia, tá? Lembrando vocês, quem não conhece o meu trabalho, as vagas serão abertas agora, amanhã, tá? Então eu recomendo que você participe através do primeiro link na descrição, que é o nosso veículo de comunicação oficial. Você vai ver o testemunho dos alunos, são mais de 100 aulas, material em PDF, aulas com mais de 1 hora, legendadas, tudo assim, material passo a passo, ensinando você a desatar essas amarras horrorosas do sistema. E você viu a entrevista do Lula falando que iria pegar a poupança e colocar a disponibilidade de outros países aí, meu irmão. Eu tô cantando a pedra, tentando falar para as pessoas, para os caras tão na marcha lenta. Quando, por exemplo, só os meus alunos do Bitcoin foram mais de 15 da última turma que já obtiveram sucesso financeiro. Talvez eu seja o melhor professor que tem no Brasil quando se trata de criptomoedas, porque eu entrego resultados e mostro minha carteira para os alunos. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, obter sucesso financeiro, você vai ter o meu contato pessoal e acesso ao conteúdo premium, mais o meu contato por 3 anos. Vale muito a pena. Primeiro link na descrição. Por favor, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe com seus familiares, as pessoas que você acredita que merecem esse conhecimento, tá bom? Pois bem, esse livro foi escrito em 1900 ele foi disponibilizado em 1995, tá? E ele é a versão eslovênica, né? Por quê? Porque Noé, quando ocorreu o grande dilúvio, a família de Noé foi poupada. Foram apenas 7 pessoas que foram poupadas. Quando ocorreu o dilúvio, o que acontece é que a arca que Noé construiu, ela ficou encalhada em cima de uma montanha. E essa arca, ela carregava os animais e diz, né, pelo livro de Jazar, por alguns livros apócrifos, que ela está situada quase que no meio do planeta, próximo ali de Israel, mas sim na Turquia, tá? Então, quando você pesquisa Monte Ararat, né, você encontra lá hieroglifos, escritos, Cruz de Malta, peregrinações. Por quê? Porque no Monte Ararat, eles acreditam que a Arca de Noé ela faz menção e referência. Só que a Arca de Noé, aqui no Monte Ararat, ela é muito maior do que prescrito na Bíblia. Porque a Bíblia faz referência ao tamanho do ser humano em côvados. Então, o que acontece? Se tu pega um ser humano de 1,70 m, 1,80 m e pega um côvado, dá mais ou menos 30 centímetros. E se você for carregar todos os animais, não faz sentido, não tem como carregar todos. A Bíblia ela não fala que levou somente 2 pares de animais.
A versão original fala que levou 10 de cada um. 10 de cada um. Então, o que acontece é o seguinte, a conta não bate. Não bate, não tem como levar esses animais. E aí muitos falaram que foi tentam interpretar a Bíblia de um jeito e blá blá blá. Só que a verdade é que o ser humano tinha 60 metros de altura. E um côvato de um ser humano de 60 metros de altura é completamente diferente de um côvato de um ser humano que tem 1,78 m. Então a Bíblia, a Arca de Noé, ela tem mais de 5 quilômetros de comprimento. Olha o tamanho. Ela contempla de uma montanha a outra. Se não me falha a memória, são 12 quilômetros. Só de comprimento e extensão. Completamente diferente daquilo que eles falam para você. Mas isso fazia uma referência a seres humanos maiores daquela época. E as suas medidas maiores. Então, isso não tem como entrar na Bíblia. E aí o que eles fazem? Ah, não. Deixe de lado. Mesmo que tenha uma arca de madeira petrificada, mesmo que o governo não deixe você investigar livremente, é uma zona proibida, eles não deixam você saber a história, né? É o curioso fato, né? Monte Ararat lá é algo que chega a ser curioso, tá? Pois bem, senhores, voltando ao assunto para você poder entender, tá? A história é a seguinte, voltando aqui para você poder entender. E nós sentamos juntos diante do portão do paraíso. Na verdade, portão do Jardim do Éden. Dependendo da versão canônica que você estuda, paraíso pode ser Jardim do Éden, tá? Então Adão e Eva falando. E nós sentamos junto diante do portão do Jardim do Éden. Adão estava chorando com o rosto inclinado para a terra, deitado no chão e lamentando. E 7 dias se passaram e não tínhamos nada para comer, e fomos consumidos por uma grande fome. E Eva clamou em alta voz: tenha pena de mim, ó Senhor, ó meu Criador, por minha causa Adão sofre assim. Aí você já começa a ver uma coisa: Eva clamou por ela. Depois usou Adão como referência para que Deus desse algo a Adão. Tá? Então você começa a ver que certas coisas aqui começam. A Bíblia começa assim: ó, vamos tirar isso daqui, isso aqui está um pouco polêmico. Segundo ato. E eu disse a Adão: levanta-se. Uma mulher nunca pode dar ordem a um homem. Nenhum frouxo entra no céu. E inclusive, o arcanjo Joel disse o arcanjo Joel aqui, ó, ele disse a Adão, ó, assim diz o Senhor: não criei a tua esposa para te mandar. Então olha só, e disse a Adão: levanta-te, meu Senhor, para que possamos buscar comida, pois agora meu espírito me falha e meu coração dentro de mim está abatido. Então Adão me falou: tenho pensamentos de te matar. Olha só a declaração de Adão. Irmão, pensa um pouco, vamos ser inteligentes aqui. Você acha que Adão está satisfeito com o que Eva fez? Você acha que Adão está satisfeito? De onde que veio o exemplo para Caim poder dar uma pedrada em Abel? Imagina só Adão falando com Caim, com seus filhos: ó, sua mãe é uma praga. Imagina só, de onde que veio? Como é que Caim teve o pensamento de execução de Abel? Aí, é o que eu falo, meu irmão. E isso aqui, ó, vamos varrer pro tapete, né? Mas, claro, olha o nível de pecado que Eva fez, cara. É o maior pecado que criou essa merda que nós vivemos por conta de uma mulher. E aí, olha o que ele fala, né? Ele fala... vamos pegar aqui, só pra tu ver, ó. Deixa eu pegar aqui. Coração. Tá, tenho pensamentos de te matar, mas temo desde que Deus criou tua imagem. Ou seja, Adão não vai fazer isso com Eva porque ele teme a Deus. E tu mostrarás penitências e clamará a Deus: eu não vou tirar sua vida, Eva, mas você vai sofrer na mão de Deus. Tá vendo? Você consegue perceber aqui o logos operandi? Portanto, meu coração não se apartou de ti. Então, Adão não se ficou longe de Eva, não quis manter distância de Eva, porque sabia que ele deveria cuidar de Eva, aí mesmo caindo em pecados. Então você percebe que ele continuou obediente. E Adão surgiu e nós vagamos por todas as terras e não encontramos nada para comer, exceto urtigas, que é a grama do campo. E voltamos novamente aos portões do paraíso e clamamos em voz alta e suplicamos: tenha compaixão de tua criatura, ó Senhor Criador, permita-nos comida. Ou seja, o único lugar que tinha comida era o Jardim do Éden. O único lugar que tinha árvores frutíferas,
um ecossistema de sobrevivência era o Jardim do Éden. Saiu dali, meu irmão, era uma região colossal, ok? E por 15 dias continuamos suplicamos. Então ouvimos o arcanjo Miguel e Joel orando por nós. E o arcanjo Joel foi ordenado pelo Senhor e ele pegou uma sétima parte do paraíso e deu a nós. Coloca na sua cabeça duas grandes revelações. Nós só contemplamos um sétimo do que Deus criou. A outra parte nós não conhecemos. Você vê, Joel ele pegou o planeta inteiro, dividiu uma sétima parte e entregou a Adão e Eva de forma que eles conseguissem sobreviver. Essa é a força estrondosa de um anjo, capaz de rachar um planeta inteiro. Você consegue entender que tanto Miguel quanto Joel são anjos de uma alta hierarquia angelical? Você consegue entender que Joel, que ainda Joel e Miguel são anjos eu não sei se são o mesmo nível, mas que Joel ele pegou um planeta inteiro, da maneira que nós conhecemos, e arrancou um sétimo e entregou, e pegou isso e trouxe a Adão e Eva. Um sétimo do planeta. Tudo que nós conhecemos, meu irmão, é um sétimo da criação de Deus. Aí entra um outro detalhe. Cada inversão magnética, cada revolução, cada cataclisma cíclico, a Terra vai reduzindo de tamanho. É o famoso relógio Cronos, do relógio do juízo final. Ou seja, o nosso relógio já marca quase que 5 minutos para meia-noite, né? Só que aí entra um pequeno detalhe. Se nós vivemos daquilo que Joel cortou da terra para entregar a Adão e Eva, que é um sétimo do paraíso, daquilo ali nós vivemos 1%. Porque a cada inversão magnética o domo vai se aproximando do centro. E cada vez mais o diabo desesperado, porque ele sabe que não vai ter como resolver esse problema. Então você imagina, cada inversão magnética, a Terra é reduzida de tamanho. A pergunta que eu faço é, quantas inversões magnéticas ocorreram desde a época de Adão e Eva para cá? Quantas? E qual era o tamanho da Terra antes? Presuma-se, sendo um ser humano de 60 metros de altura, né, presuma-se que a Terra era 60 vezes maior do que agora. Estou presumindo por baixo. 60 vezes maior do que agora. E ainda assim, só corresponde a 1/7 do que Deus criou. Tá entendendo? Ou seja, existem o que nós chamamos da existência de outros planetas, da existência de outras terras, basicamente nada mais é do que a própria criação divina de Deus. Nós vivemos ilhados, ou seja, existe uma grande extensão terráquea imensa, provavelmente 60 vezes 7 deve ser mais ou menos, porque na verdade por que Deus perdoa 70 vezes 7? Tudo tem um porquê. Que 70 vezes 7 é exatamente o tamanho da Terra. Pega o tamanho da Terra vezes hoje e faz 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7, 490. 490 vezes o tamanho da Terra de hoje. É a Terra que Deus criou. Ah, você está exagerando. Quando você morrer, se você for salvo, pergunta ao Criador e aí você me fala se eu estou mentindo ou não. 440 vezes a Terra que você conhece hoje e sem a inversão magnética. Sem inversão magnética. 440 vezes maior do que agora. 440 vezes. Se nós considerarmos a inversão magnética, pegar aí o logos operandi, divide 60 por 1,78. Inclusive 60 por 2 é 30. Deve dar mais ou menos uns 35. 35 vezes 448. Eu vou ter que fazer isso aqui na calculadora, tá? Porque eu não consegui fazer de cabeça. 440 vezes 35, 15 mil. Ou seja, existe uma possibilidade, existe uma pequena possibilidade que a Terra criada por Deus tenha 15.400 vezes maior do que agora. Porque nós vivemos 1/7 da Terra. Os seres humanos tinham 60 metros de altura. Hoje tem 1,78 m. Então você imagina o seguinte. Pega lá o diferencial entre 60 para 1,78 é 35. Esse é o diferencial em relação ao fator decaimento. 35. Multiplica isso para o tamanho da Terra. Vai multiplicando para tu ver. 1/7 da Terra. Depois vai multiplicando. Tu vai chegar em 440. Porque você vai ter que somar a Terra que você vive mais a Terra que já existe. Né? 7 vezes. Você vai chegar em 15 mil. Ou seja, o tamanho da Terra. Eis aí uma grande revelação.
O tamanho que a Terra que Deus criou é 15.400 vezes maior do que essa. Por que Lúcifer quer sair daqui? Por que no CERN está escrito assim: nós estamos tentando abrir portais? Por quê? Eles tentaram bombardear o domo com bombas nucleares, não conseguiram. Tentaram furar o subsolo, não conseguiram. Tentaram fazer uma escavação na Antártida com uma força eletromotriz do cacete, uma perfuratriz, não conseguiram. Tentaram tudo. Quando ocorre a inversão magnética, os anjos também trabalham. E aí, mais do que já trabalham. E aí, basicamente, fica impossível. Tem perjúria no céu, o disco voador cai a rodo. E aí, o que acontece é o seguinte: eles estão tentando sair daqui. Um dos livros obscuros de Aleister Crowley, a qual foi veementemente confiscado, nem mesmo os satanistas sabem disso, é que ele queria sair da terra do domo. Ele sabia que tinha um acrílico e ele queria sair da terra. Agora, como é que um ser humano vai pular fora? Como é que por exemplo, Aleister Crowley vai sair daqui? Por quê? Porque ele sabe que fora da terra existem mais terra. O que acontece é que nós vivemos numa prisão. O pecado de Eva foi tão grave que Deus teve que colocar uma cúpula, um domo. Um domo. Ou seja, existe uma terra 15.000 vezes maior do que agora, uma terra imensa, e devido ao pecado de Adão e Eva, ele teve que isolar aquela região. E cada vez a região vai reduzindo de tamanho, de tal maneira que as pessoas acordem para a realidade. Então, você consegue imaginar, ele isolou uma região. Quando você tem um organismo nocivo no seu corpo, um vírus no seu corpo, ele não é encapsulado para depois ser expelido para fora? Assim é o logos operandi de Deus. Ele encapsulou. Ele colocou ali domo, água, em várias camadas, plasma, de tal maneira que ninguém sai dali, a não ser aqueles que verdadeiramente merecem a salvação. Isolou do resto. Então, você consegue imaginar, contemplar o tamanho da criação de Deus? 15.400 vezes maior do que a gente possa imaginar. 15.400 vezes. Pois bem, continuaremos aqui, ok? Aí, olha só. Então o Senhor disse: espinhos e cardos brotarão debaixo de tuas mãos, e de teus suores comerá o pão, e tua mulher tremerás olhando para ti. Né? Deus já falou assim: a sua mulher vai tremer olhando para ti, cara. Né? O arcanjo Joel disse. Está vendo por que eles removeram da Bíblia? O arcanjo Joel disse a Adão: assim diz o Senhor: não criei tua esposa para te mandar. Por quê? Porque ela mandou Adão levantar e buscar comida. E assim diz a Joel: não criei tua esposa para te mandar, mas para obedecer, porque és obediente à tua esposa. Novamente Joel, o arcanjo, ordenou a Adão que separasse o gado e todos os tipos de coisas, animais voadores e rastejantes, tanto selvagem quanto mansos, e daria nome a todas essas coisas. Percebe que a Bíblia é uma versão resumida dessa história? Então, de fato, ele pegou os bois e começou a arar. Então o diabo se aproximou diante dos bois e impediu Adão de cultivar o campo. E disse a Adão: minhas são essas coisas da terra. As coisas do céu são de Deus. Mas se queres ser meu, trabalharás na terra. Mas se tu queres ser de Deus, reze, vá para o jardim do Éden. E aí Adão disse: as coisas do céu são do Senhor, e as coisas da terra e do paraíso é de todo o universo. O que acontece é o seguinte: a precipitação de Lúcifer na terra não foi tão ruim. Lúcifer, ele não caiu num grande vórtice vazio. Ele caiu numa região da terra de 15.000 e tantos mil metros. Só que a coisa foi reduzindo. E Lúcifer foi pego junto com essa cúpula. Por isso que ele tem um grande desejo, assim como Nimrod, de batalhar contra o céu. O Lúcifer, ele não vai ganhar de Deus. Não tem como ganhar de Deus. Ele é burro. O ser mais inteligente do universo, depois de Deus, é Lúcifer. Ele é mais inteligente que Arcanjo Miguel. Se você acha que um anjo mais inteligente que Arcanjo Miguel vai bater de frente contra Deus, é óbvio que não. Ele não é burro, cara. O que ele quer é batalhar contra esses anjos que estão no domo e sair daqui. Por isso que Helena Blavatsky, toda grande seita secreta, os caras querem o quê? Quando houver o rompimento do domo, eles querem pular para fora. Eles querem pegar as naves voadoras, tudo que eles têm, e pular para fora da Terra, no rompimento do domo. Eles querem fazer isso. Eles estão tentando, só que eles não tinham tecnologia. Mesmo na época de Tartária, não se tinha tanta tecnologia como agora.
Não se tinha. Então, a tecnologia está avançando muito rápido. Para quê? Para ele ter um nível tecnológico absurdo para ele pular fora desse dom. É isso que ele quer, meu irmão. É isso que ele quer, porque ele sabe que quem tiver aqui dentro vai se ferrar. É simples assim. E aí vamos continuar, tá? Aí ele questionou, ó, a terra é minha, o céu é de Deus. Só que isso era uma mentira de Lúcifer. E aí diz o Senhor, a terra o céu é do Senhor, as coisas da terra e do paraíso é de todo o universo. Então, Lúcifer queria pegar 1/7 do paraíso para si, tá? O diabo disse, não te permites cultivar o campo, a menos que escrevas o título de que és meu. E Adão respondeu, quem quer que seja o Senhor da terra, ao mesmo eu pertenço e meus filhos. Então o diabo foi dominado pela alegria. Mas Adão não ignorava que o Senhor desceria à terra e pisotearia o diabo. Tá? E o diabo disse, escreve o seu vínculo. Tá vendo? Ele tentou, o diabo, sendo o ser mais poderoso e inteligente do universo abaixo de Deus, tentou criar um pacto com Adão. Tá? E Adão escreveu, quem é o Senhor da terra, a ele pertenço e aos meus filhos. Por que ele fez isso? Vou te falar o porquê que Adão fez isso. Eu consigo entender. Deus, as coisas celestiais ainda são infinitamente maiores que uma terra 15.400 vezes maior. A terra de 15.400 vezes maior do que essa, o que está no céu é muito maior do que aqui. De tal maneira que nós, como seres humanos, somos incapazes de imaginar. E aí, Adão já descobriu que ele não vai voltar para o céu, ao qual ele já visitou. Ele não vai voltar para o Jardim do Éden. Deus não vai voltar atrás. Ele conhece o logo superando de Deus. Deus perdoa, mas não livra da sentença. Então sobrou para ele a terra. A terra pertencia aos anjos naquela época. E aí Adão, por medo de ser privado da terra, quis fazer um acordo com coisa ruim. Só que ele não entendia a gravidade que isso ia acontecer. Tá? E Eva disse a Adão, levanta-se, meu senhor, vamos orar a Deus nessa causa, para que ele nos liberte daquele demônio, pois tu estás nesse aperto por minha causa. Ou seja, o que aconteceu aqui foi o seguinte, no momento de julgamento, vamos orar para Deus aqui e ver onde que isso vai dar. Mas Adão disse, Eva, já que te arrependas de tua maquinação, meu coração te ouvirá, pois o Senhor te criou e das minhas costelas. Jejuaremos por 40 dias. Existe um logos operandi pelo jejum de 40 dias. Eu não sei se o ser humano aguenta 40 dias sem comer, cara. Eu não sei. Mas isso aqui é um nível espiritual muito ascendente. Não queira fazer porque vai dar errado. Talvez o Senhor tenha piedade de nós e nos dê entendimento e vida. Eu, de minha parte, disse, faça tu, meu Senhor, e jejuará 40 dias, mas eu jejuarei por 44. E Adão me disse, apresse-se para o rio, chamado Tigre, e pegue uma grande pedra e coloque sobre seus pés, e entre no riacho, e vista-se com água, com o manto até o pescoço. Lembrando vocês que a água da época do Jardim do Éden era totalmente diferente de agora. Era uma água menos densa. É uma coisa que, assim, dizem que era até respirável. Eu não posso confirmar essa veracidade, mas a água do Jardim do Éden ela era uma água muito mais bela, muito mais alcalina do que agora, de tal maneira que se bebesse dela você nunca mais adoecia. E orou a Deus em teu coração que nenhuma palavra sairia da tua boca. E eu disse, ó meu Senhor, com todo o meu coração invocarei a Deus. E Adão me disse, tome muito cuidado consigo mesmo, a menos que tu me vejas e todos os meus sinais, não te afaste da água e nem confie nas palavras que te são ditas. O que acontece é o seguinte, Adão ia orar e Eva ia ficar ali de resguardo, tá? Para que não caias novamente na armadilha, tá vendo? Adão já falou, fique de resguardo para que não caia na armadilha. E Adão veio ao Jordão e entrou na água e mergulhou completamente no dilúvio, até os cabelos de sua cabeça. Isso aqui, na verdade, é nas águas primordiais, tá? Enquanto fazia súplicas a Deus e enviava para cima as orações a ele. E lá os anjos se reuniram, e todas as criaturas vivas, selvagens e mansas, e todos os pássaros que voavam, eles cercaram Adão, como uma parede, orando a Deus por Adão. Você tá entendendo? Até os animais estavam louvando a Deus. Porque Adão fez uma cagada tão colossal, que é comer do fruto proibido que Eva deu, sem perguntar a Deus, que depois que ele tomou uma lapada, ele falou assim, eu nunca mais vou errar na vida. Tudo que
que tinha que fazer pacto, tudo, qualquer coisa, ele orava a Deus. Então, por exemplo, o diabo está falando que a terra é dele, que não é de Deus. Então eu vou orar 40 dias aqui. Vou ficar 40 dias em jejum e adoração a Deus, orando a Deus, e 40 dias no tempo dele, até que Deus me dê uma resposta. Você consegue perceber? E aí os animais fizeram a proteção de Adão, os anjos fizeram a proteção de Adão, tá? Vamos pegar aqui só para você poder entender. O diabo veio até mim, vestindo a forma e o brilho de um anjo, tá? E derramando grandes lágrimas. Disse-me: saia da água. Eva, Deus ouviu tuas orações e nós, anjos. Deus atende às orações daqueles que intercedem por ti. Deus me salvou a ti para que possa sair da água. Mas a Eva percebeu que ele era o diabo. Você consegue perceber que o diabo está tentando se passar por Deus aqui? O que aconteceu com o povo de Israel? Moisés, lá Arão, por exemplo. O que aconteceu? Arão estava criando bezerro de ouro para sacrificar, não vou falar a palavra aqui, e na verdade não era Deus. Deus estava conversando assim, Deus está em todos os lugares, era onipresente. Mas Deus estava junto a Adão. Mas Arão estava lá cultivando as entidades. Então, o povo de Israel sempre seguiu o diabo acreditando que era Deus. E Deus sempre falava: foi a mim que fizesse sacrifícios, nunca te pedi isso. Tá percebendo? Então, esse é o grande problema. Tá vendo que o diabo tenta se passar por Deus o tempo todo? Ele vem belo, vem bonito, ele vem comovido, mas na verdade ele não é Deus. Né? Mas eu percebi que era o diabo e nada lhe respondi. Mas Adão, quando voltou do Jordão, viu as pegadas do diabo e temeu que por acaso ele tivesse me enganado. Mas quando ele me notou em pé na água, ele foi dominado pela alegria e me pegou e me levou para fora da água. Então Adão clamou em alta voz: cala-se, Eva, pois meu espírito já está estreitando em meu corpo. Levanta-te, saia, pronuncie a oração a Deus, até que eu entregue o meu espírito a Deus. E aí continua aqui a história. Eu vou só resumir essa breve história aqui para vocês. Não é a primeira vez que Adão tentou Eva e Adão, mas essa história deixa muito claro várias coisas que não poderiam estar aqui. Né? Por exemplo, submissão da mulher ao homem, bem nítido aqui. Ainda fala: não te escutas. Segunda coisa importante: a gente só vive numa realidade 1/7 daquilo que Deus criou, e mesmo assim de forma reduzida. A gente consegue perceber que não existe somente o arcanjo Miguel, existem outros arcanjos aqui. E que o assunto era muito sério. Quando Adão e Eva caíram na terra, eles tiveram um inimigo, que era Lúcifer, inimaginável, ao qual chegaria a ser perturbador. Então você consegue ver aqui o nível que é a coisa. Tá? Isso aqui é do Antigo Testamento. Qual que é a moral e a ideia? Eu não vou prosseguir com isso aqui, porque Adão e Eva conseguiram resistir ao diabo. Vencer eles não venceram, eles conseguiram resistir. Né? Matusalém, Melquisedeque, Enoque, Noé conseguiram resistir ao diabo. Ninguém conseguiu vencer. Vencer foi só Jesus, entendeu? Mas aí, qual que é a moral da história que eu quero falar para vocês aqui? Por que esse livro foi removido da Bíblia? Por que esse livro foi removido? Porque simplesmente ele fala de uma terra muito maior do que a gente imagina. Se você que entende a inversão magnética, o reset, você entende a situação, que a Terra está diminuindo de tamanho, se você conseguiu entender, imagina o tamanho da Terra. O logos operandi, 1/7. 1/7. O logos operandi de um fator de decaimento de 35. Se você fizer toda a infraestrutura e calcular, a Terra ela é muito maior. Aí você entende por que CERN eles queriam abrir portais, por que Jack Parson, que era discípulo de Aleister Crowley, tem o ritual Babalum, que é o ritual de abertura de portais, por que eles trabalhavam na área 51, os satanistas, por que todo grande selador de partícula está invocado, tem deuses, demônios na entrada, são todos adoradores de Satanás, por quê? Eles querem sair dessa prisão, esse condicionamento que foi feito aqui. Eles sabem que vai dar medo. Eles entendem que estando dentro do domo não tem muita coisa o que fazer. A coisa é sinistra. Então eles sabem que eles precisam sair daqui. Saindo do domo, eles têm uma terra 15.399 vezes maior do que essa. Então para eles saírem daqui é uma grande vantagem. Por isso que a alta hierarquia de seita secreta, os níveis mais altos, o nível de... assim,
O druidismo é a seita secreta mais alta. Não pensa você que aquela seita com M é a mais alta que aquela ali. Aquela ali é nada. Você tem que ver que existe, só conhecida pelo homem tem 13. Acima dessa tem 13. Conhecida pelo homem, mas tem muito mais. E o druidismo nem tá escrito nos buscadores. O druidismo não é algo humano. É algo de uma alta hierarquia. Os caras já sabem declaradamente. Por exemplo, teve um caso da Helena Blavatsky, dela ter um contato com um dos druidas, e essa grande revelação de uma terra, do que está fora do domo, ser tão concepcional, ser tão amplo, que os caras querem sair daqui. Aqui é limitado. A terra é um ambiente inóspito. A terra é um ambiente de desigualdade, é um ambiente de injúria. As coisas aqui dão tudo errado, cara. E outra coisa, você dentro da terra, você tá numa prisão. Uma prisão onde a vida não é... Por exemplo, sendo Lúcifer de 60 metros de altura, você acha que o ar atmosférico a qual ele respira, porque todo ser vivente tem fôlego da vida, você acha que ele respira um ar que é condizente com o seu tamanho? Não. Então é um lugar incômodo para os anjos, é um lugar que o fator nutricional dos alimentos não consegue alimentar essas entidades, esses caras, eles têm que viver de sacrifício. Então os caras querem pular fora, eles estão desesperados querendo pular fora. Desesperado. Estão só esperando o domo cair para pular fora. Só que, por que eles não fizeram isso em todas as outras vezes anteriores a essa? Porque eles não tinham escravos, eles não tinham gente para criar tecnologia. Não existia o Windows, não existia inteligência artificial naquela época. Então era tudo muito arcaico. Eles precisam de uma alta tecnologia para dar o fora daqui. E nossa geração é a geração tecnológica. A nossa geração é essa geração. A última geração da tecnologia, do ferro. É a nossa geração. A próxima geração que vai vir já não é mais a geração da tecnologia. É a geração do pecado. A nova hierarquia que virá para nós, a próxima geração depois da gente, é a geração dos olhos negros. É a geração dos caras que tem 60 centímetros de altura. E que já são todos invocados para o mal. Dali é profanação. Então nós somos a última civilização, ao meu entender, que faz adoração a Deus. Então o Coisa Ruim sabe que daqui por diante é ladeira abaixo. Por isso que a ciência ela avançou muito, ela se multiplicou muito. Os anos 2000, a tecnologia não estava avançando, ela estava de fator linear. Fator linear, o computador de 99, o computador de 95, nos anos 2000, mudava a cor do monitor. Não mudava muita coisa não, cara. O celular não mudava quase nada. Aí, meu irmão, quando eles perceberam que deu o ano 2000 e não ocorreu a inversão magnética, o Papa mesmo falou, 1000 passarás, 2000 não passarás. Todo mundo construiu banca, os caras tudo ricos, sabe? Quando eles viram que não ia ter inversão magnética no ano 2000, eles falaram assim, ó, ok, a próxima data é 2022, 2023. Vamos avançar essa porcaria ao máximo. 2012, perdão. Aí deu um boom tecnológico até 2012. Chegou 2012, não aconteceu. Aí é dito que poderia ser 2022, 2023. Chegou 2022, 2023, também não aconteceu. Eles sabem que está próximo, eles sabem que tem uma lacuna de tempo de 10, 15 anos. Eles não sabem quando a coisa. Então eles estão multiplicando a ciência para poder tentar sair daqui. Percebe o nível, a hierarquia da coisa? Por isso que eu falo para vocês, aquele que conhece a história não repete a mesma coisa. Olha, tá vendo como é que esse livro ele não está presente na Bíblia? A vida de Adão e Eva no conhecimento eslovaco. Tá vendo? Não está presente na Bíblia. Não está presente nem nos livros apócrifos. Olha aí. Tá vendo? Esses caras tiraram as coisas daqui, velho. Um livro simples, uma coisa, sabe, tirado daí. E tirou muita coisa da Bíblia, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. Lembrando que é um apócrifo, pode não condizer com a realidade, mas eu queria trazer isso para vocês porque realmente é algo inacreditável, tá? Mas eu preciso lembrar vocês que pode ser que não seja verdade isso aqui. Existe uma mera oportunidade, uma mera porcentagem que isso aqui possa ser falso. Eu preciso ser transparente com vocês. Vocês é que vão decidir aí o autuar da coisa. Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, links na descrição, você já sabe, vai me encontrar por ali. Vai ter, a abertura de vagas é agora, a partir de amanhã. E também, tá, deixando bem claro para cada um de vocês,
Para deixar o seu like e ajudar a divulgar esse projeto, tá bom? Fique na paz.